E nesse vídeo eu vou repercutir esse documento que o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos revelou ontem para o mundo em relação às decisões do nosso judiciário para a derrubada e suspeição de perfis. Neste vídeo eu vou repercutir algumas coisas que já estão saindo, pessoas já estão se debruçando sobre esses documentos e já pensando algumas coisas, e eu quero trazer para vocês algumas destas coisas pinçadas, porque eu acho que vale muito a pena. Vou mostrar a análise de um advogado constitucionalista sobre as primeiras impressões que ele teve. Vou repercutir uma matéria da Folha que fala sobre esse caso, e a Folha começou a ser bem sincera. Tem pontos interessantes nessa matéria da Globo. E uma matéria que me assustou demais, que é uma matéria de hoje do Globo, que fala que o STF está estudando tornar constitucional derrubadas de plataformas por parte do próprio STF. Segundo a manchete desse artigo que eu vou repercutir, eles estariam estudando brechas para ter uma interpretação constitucional sobre essa possibilidade. Então me parece que eles continuam dobrando as apostas. Só que uma coisa era você fazer isto e ser criticado apenas no Brasil, por uma parte da sociedade. Outra coisa é você continuar dobrando a aposta com o mundo chocado com as coisas que estão sendo reveladas. Então eles estão na mira, assim, de críticos mesmos, que apontam, ó, tá tendo ilegalidades, estão tendo inconstitucionalidades. Sem mais delongas, adentrando, tudo começou com esse documento que fala o seguinte: ataque à liberdade de expressão no Brasil e o silêncio da administração Biden. O caso Brasil. Então, esse é o título do documento. Eu já quero começar com a análise do André Marcília, que é um advogado constitucionalista, então ele é um especialista no direito, onde ele faz aqui algumas observações que chamam a atenção. Eu vou ler esse tweet dele, não é muito grande. Primeiro, casos particulares à parte, que merecerão um melhor exame em momento oportuno, as decisões são praticamente todas padrão e determinam exclusão de conteúdos e perfis, ou seja, atingem a liberdade de expressão do usuário sem o devido cuidado. Não está claro nos documentos relacionados se as plataformas recebiam sempre decisões fundamentadas ou se recebiam também apenas ofícios com ordem e comunicação da existência de decisão sigilosa. Caso nem todos os ofícios estavam acompanhados das respectivas decisões fundamentadas, é obviamente grave. Ofícios com ordens à parte e interessados devem sempre estar acompanhados de decisões fundamentadas. Ordem não serve apenas para ser cumprida, mas também para ser objeto de recurso. Se não se sabe o fundamento dela, impede-se o democrático direito de recorrer. Além disso, é abusivo determinar sigilo sobre os fatos comunicados no ofício. Documentos dos autos podem estar sob sigilo. Os fatos existentes nos autos, jamais. Os fatos pertencem ao mundo, não aos juízes. Em relação aos prazos determinados para cumprir as ordens, também não dialogam com a nossa legislação. Ordem contendo obrigação de fazer, como é o caso da exclusão de contas e conteúdos, não se cumpre por ofício, mas por intimação pessoal, como expresso na vigente súmula 410 do STJ. Mais, 2 horas para cumprir ordem, sob pena de multa horária de R$ 100 mil, é desproporcional e errado. Na nossa legislação, quando o juiz não determina prazo maior, prevê-se 48 horas para o cumprimento, no mínimo, artigo 218 do Código de Processo Penal. O relatório não é analítico ou crítico. Sua força está na exposição de documentos de evidente interesse público à sociedade brasileira. Como estavam sob sigilo, provavelmente, foi a forma que parlamentares e Musk encontraram de fazer com que viessem a público, sem que o Twitter fosse acusado de descumprir ordem judicial. Aguardemos os próximos passos. E aqui, para mim, tá ficando claro que o Elon Musk está dando aqui uma tacada de mestre. Não só ele está expondo o que está acontecendo no Brasil, como ele está emparedando os seus concorrentes, as outras plataformas sociais, porque agora elas vão ter que se manifestar. Elas estavam cumprindo ordens ilegais e ficaram em silêncio? Eu acredito que isso também tenha passado na cabeça do Elon Musk. Seguindo aqui, a Bárbara já pegou um print desse documento de mais de 500 páginas, onde aqui parece realmente que é uma confissão da inconstitucionalidade.
Nesse trecho que ela destacou, fala o seguinte: em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com um afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivos para a prática de atividades ilícitas. Então aqui estou entendendo que meio que assim, ó, estamos rasgando excepcionalmente a Constituição para esse cidadão. Fiquei com essa impressão lendo esse trecho. E quando eu li essa frase que a Bárbara destacou, me veio em mente no ano da eleição, né, o ano retrasado, quando a ministra Carmen Lúcia, ela admitiu, né, que na prática ela estava avalizando o Moraes de suspender temporariamente a liberdade de expressão, né? Ela até falou que o que diferencia o remédio de um veneno é a dose, né? Então tinha que utilizar com muito cuidado essas excepcionalidades, etc., mas que deveriam ser utilizadas até a data da eleição. Foi uma coisa mais ou menos assim que ela falou, tá? Só que passou as eleições e a coisa continuou. Essas excepcionalidades parecem que viraram modus operandi. Vocês não ficam com essa impressão? Eu tenho essa impressão. Seguindo aqui, aí o pessoal, obviamente, não perdoa. Eles identificaram aqui também uma decisão pedindo para excluir uma matéria da Folha de São Paulo pelo perfil do UOL. Galera, até a imprensa foi vítima nesse caso. Pô, Folha de São Paulo sendo censurada. Meu Deus do céu. O que fizeram com o nosso judiciário? O Davi Agape, que é um dos jornalistas que trouxeram à tona o Twitter Files, ele traz aqui um caso bizarro baseado nesses documentos que eram sigilosos até a data de ontem, onde mostra o caso de um deputado estadual. Eu vou aqui ler alguns trechos, galera, mas assim, é inacreditável o que está acontecendo. Resumidamente, esse deputado estadual repercutiu uma informação pública, publicou o endereço de um evento onde o ministro estava indo participar, e ele publicou esse endereço do evento, só que ele era público. Era uma informação do próprio evento. Vamos lá. O documento sigiloso abaixo mostra que Moraes determinou o bloqueio da conta de Marquese sem apresentar justificativas sob pena de multa diária de 100 mil. Ele adora esse tipo de pena, né, de 100 mil. Marquese foi censurado em todas as suas redes sociais por ordem de Moraes. Segundo Marquese, ele só soube o motivo 17 dias depois, quando seus advogados ligaram ao gabinete de Moraes. Descobriram que a censura aconteceu porque Homero reproduziu nas redes o banner com o local da palestra em que ministros do STF discursariam lá em Harvard. O problema é que essa informação era pública e esse banner foi divulgado no site da promotora do evento. E o cara foi censurado por uma informação pública. Marquese explicou que a manchete Assessoria de Combate à Desinformação do TSE, que aparentemente funciona espionando a internet, encontrou o banner publicado por ele e misturou com a publicação de outras pessoas que faziam a menção ao hotel onde estariam os ministros. Alexandre de Moraes, sem me ouvir, aspas para ele, né, derrubou todas as minhas redes. Eu só recuperaria a última, a mais importante, 6 meses depois. 6 meses depois. Esse cara aqui é o deputado estadual Homero Marquese. Galera, olha o ponto que chegamos. Olha o ponto que chegamos. E aqui, Ana Paula Henkel já trouxe uma atualização. Tão logo saíram esses documentos de mais de 500 páginas, a Ana Paula trouxe o seguinte: agora o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos solicita ao governo do Brasil, até dia 30 de abril, todos os documentos e comunicações entre o Departamento de Estado e o governo do Brasil referentes ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE e do STF relativos à suspensão ou remoção de contas no Twitter ou em qualquer outra plataforma. Uma reunião com especialistas no assunto sobre como o Departamento de Estado pretende responder aos ataques à liberdade de expressão no Brasil. Então você viu que a coisa está escalando, galera. Aqui eu quero repercutir uma reportagem da Folha de São Paulo, mas eu tenho aqui só um outro tweet que eu quero mostrar. Deixa eu ver se eu separei aqui. Bom, não separei, mas é o seguinte. O Elon Musk falando que pode ocorrer do Brasil sofrer sanções dos Estados Unidos por causa do Moraes e do Lula, né? Por causa dessa questão aí
da nossa democracia. Imaginem que vergonha, galera, se o Brasil for tratado que nem Cuba, que nem Venezuela pelos Estados Unidos. E a gente faz muito por merecer, enquanto nação, infelizmente. Mas olha que coisa vexatória se acontecer. E não dá para descartar. Isso aqui tá apenas começando. Isso aqui tá apenas começando. Agora, pessoal, eu quero repercutir. Não vou ler toda a reportagem da Folha para não ficar muito longa, porque nem precisa também. Eu vou direto aqui na reportagem, onde a manchete fala o seguinte: deputado dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas de Moraes e citam 150 perfis removidos. Então aqui faz uma introdução explicando todo esse contexto, mas o que me chama a atenção é que a própria Folha falou o seguinte: a maioria das decisões de Moraes, reproduzidas no documento, manda a plataforma derrubar contas na rede social sem estar acompanhada de uma fundamentação, apenas com a indicação dos perfis que precisam ser retirados do ar. Vai até em conta daquilo que o André Marcília falou, né, que eu repercuti há pouco. Em poucos casos, aparece no relatório uma ordem do ministro do STF com explicações jurídicas para o bloqueio de perfis, como a página intitulada Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Então, pessoal, notem, até a imprensa de esquerda também parece estar escandalizada com esse modus operandi. Quer dizer, tinha lá o pedido de remoção, mas não tinha um fundamento técnico, um fundamento jurídico, né? A própria Folha está reconhecendo e falando isso aqui. Então, olha como a coisa está ficando feia. É uma vergonha para nós brasileiros mesmo, a depender do que isso terminar, né? Por enquanto está só no começo, mas já está, aparentemente, já está muito assustador. E aí, o que mostra para mim que eles estão desesperados, mas não param de dobrar as apostas. Essa matéria do Globo é de hoje, dia 18 de abril de 2024, que fala o seguinte: STF dá início a julgamento de ação que pode abrir brecha para suspensão de plataformas de redes sociais, né? E entrando aqui para essa reportagem, não vou ler toda ela, mas acho que esses 3 parágrafos já dá bem o resumo. Embora não trate diretamente da regulamentação das redes, o julgamento tem sido visto na corte como uma forma de os ministros reforçarem que a justiça pode bloquear plataformas em caso de irregularidade. Como resultado desta análise, os ministros podem fixar tese de que bloqueios são constitucionais e proporcionais ao descumprimento de ordens judiciais ou a lei brasileira. Na análise de interlocutores do STF ouvidos pelo Globo, um referendo à possibilidade do bloqueio é uma forma de deixar a porta aberta para uma eventual medida similar para o X, para o ex-Twitter. Então, eles não estão parando. Me parece desespero misturado com imprudência. Em 2020, quando o caso começou a ser analisado, o relator, o ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade dos bloqueios dos aplicativos de mensagens. Isso eu me lembro muito bem. Na época, Fachin chegou a ser acompanhado pela ministra Rosa Weber, hoje aposentada, mas a análise foi suspensa por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Não parece, é uma impressão. Vocês não ficam com a impressão de que ele pediu vistas meio que para deixar no bolso uma carta na manga? Porque agora vai ser retomado o assunto. Seguindo, agora com a retomada do julgamento, é possível um cenário em que haja maioria pela constitucionalidade das medidas e uma corrente liderada justamente por Moraes. Ou seja, os caras querem achar brecha para poderem derrubar plataformas e de forma constitucional, né? Supostamente. Parece que eles estariam aí estudando brechas, né? Conforme aqui o próprio título, né? STF dá início a julgamento de ação que pode abrir brecha para a suspensão de plataformas. Enfim, o que me parece disso tudo? O pessoal tá desesperado, sim, me parece que estão batendo cabeça, mas não estão tirando o pé do acelerador. O lado bom é que vai cada vez ficando descancarado e de maneira mais rápida para o planeta Terra. Bom, pessoal, é isso então. Eu acho que os próximos dias serão aí, né, de muita movimentação, conforme informações que antes eram sigilosas vão se tornando públicas, né? O pessoal vai começando a esmirilhar, a investigar, a pensar casos realmente bizarros do ponto de vista jurídico, e a gente vai agora conhecendo mais em detalhes aquilo que a gente desconfiava, mas não tinha como provar, mas nós desconfiávamos há um bom tempo, e parece que a gente, infelizmente,
não estava tão errado assim. Agora, nesse final de semana, vai ter uma manifestação lá no Rio de Janeiro, né, que foi convocada pelo Bolsonaro. Ele fez essa convocação antes disso tudo acontecer, tá? Desse vazamento. Então, isso aqui realmente é assunto novo. Mas imaginem vocês uma foto importante para o mundo, né? Quer dizer, na mesma semana em que aberrações estão sendo reveladas do nosso país, no final de semana, desta mesma semana, vocês imaginem se a gente colocar milhões, de novo, aquele formigueiro, sabe? Aquela foto impactante para o mundo. Pô, isso passa um recado importante para todo o planeta Terra, que nós estamos atentos. Aliás, estamos há muito tempo. É que o mundo só descobriu agora, né? Tardiamente. Mas realmente seria uma coisa importante, né? Vocês que moram no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo a gente lotou a Paulista, e espero que no Rio de Janeiro também seja aquele formigueiro humano, porque realmente é uma forma de mostrar para o mundo, estamos atentos. O presidente derrotado é ultra mega popular, pode sair em qualquer lugar do Brasil que é ovacionado, né? Então são recados que a gente vai passando para o mundo. Pessoal, é isso. Comentem aí o que vocês acharam do que por enquanto repercutiu, né? São mais de 500 páginas de documento, então acho que ainda tem muita coisa para ser revelado, principalmente por advogados, pessoal da área do direito. Mas comentem do que saiu até agora, o que vocês estão achando né, desses documentos aí que eram sigilosos. Eu sempre reforço, se você gostou do meu vídeo, se você gosta dos meus conteúdos, deixe sempre o like, porque muitas vezes pessoas falam nos comentários, não vejo mais os seus vídeos, não aparece para mim na minha timeline. Não adianta apenas assistir. Deixa um comentário qualquer, deixa o like, porque o algoritmo vai entender que você gostou. E aí, a partir daí, o meu conteúdo vai aparecer recorrentemente para você. Além disso, se você gostou do conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. É importante a gente também falar para outros públicos. De repente, aquelas pessoas que estão meio assim, sabe? E aí começa a ver conteúdo desse tipo, de repente vem para o nosso lado, vem para o nosso time, né? Então, vamos ajudar na divulgação de conteúdos como o meu. Não peço para compartilhar somente os meus, de vários outros influenciadores também que falam as mesmíssimas coisas. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.